Tem muitos contatos, né, em vários segmentos do futebol. A informação que temos é que se tenta uma liminar para que Flamengo e Vasco possam jogar no Rio de Janeiro no sábado com as duas torcidas. Mas que caso isso não aconteça, o jogo irá para fora do Rio e que Manaus aparece como uma grande chance. O que você tem de notícia sobre esse tema, Calheiros? João, olha, conversei hoje com uma pessoa da federação que me disse o seguinte, há uma esperança realmente para que caia essa liminar, porque na FERJ todos entendem, né, que seria um problema muito mais crônico envolvendo segurança, torcida única, porque a confusão, a briga, a violência, ela acontece fora do estádio. Então, tendo torcida dividida, seria mais fácil para a operação do GEP, né, o Grupamento Especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então há uma esperança sim, nesse momento está acontecendo uma reunião na Federação de Futebol do Rio de Janeiro para tentar chegar a um denominador comum, caso não caia essa liminar. Apesar da resistência do Botafogo, né, a gente já sabe toda a história aqui, né, o Botafogo resiste em ceder o Engenhão, o estádio Newton Santos para o Flamengo, mas está no regulamento. Estando no regulamento, o próprio Botafogo já, o presidente Carlos Eduardo Pereira já disse, inclusive aqui no Expediente de Futebol, que não iria se opor ao regulamento, né? Então, se cair essa liminar, o jogo fica para o Engenhão, fica para o estádio Newton Santos. Se não cair a liminar, o que acontece, João? A tendência é realmente que esse jogo vá para fora do estado do Rio de Janeiro. E aí são duas possibilidades. Primeiro, chegou a se pensar no Nordeste. Isso não é possível, porque o calendário hoje você tem no Nordeste a Copa do Nordeste e os campeonatos estaduais. Então vai faltar local e data para você encaixar o jogo de sábado, Flamengo e Vasco. Manaus seria uma opção, só que aí tem um empecilho do Flamengo. O Flamengo, em princípio, não é simpatizante à ideia de jogar em Manaus. Claro, se daqui a pouquinho sobe a cota, chega a um acordo, é outra história. Mas, por enquanto, o Flamengo, até por ter a vantagem do empate e ter o mando de campo, o regulamento é bem claro com relação a isso. Muita gente, às vezes, confunde. Não, clássico, a gente chegou a falar aqui, inclusive, né? Em clássico no Rio de Janeiro, o mando é da federação. Não, a federação, ela só entra no circuito quando há uma situação assim, fora de acordo. Mas o regulamento é ambíguo, né? Porque o artigo 45 diz que o mando de campo vale para efeitos de responsabilidades, como policiamento. Toda a responsabilidade é do mandante, mas o mando da federação define. E aí, pelo que a gente apurou, define não havendo acordo entre os dois clubes, né? Aí é aquele martelo final, né? Sim. Mas enfim, o mandante é o Flamengo desse jogo. O Flamengo resiste jogar em Manaus. Brasília, aí quem resiste é o Vasco. Aí você vai me perguntar, João, mas aí o Vasco não é o mandante, por que não vai jogar em Manaus? Aí a gente vai cair na história do acordo e no desacordo. Aí vai ter que vir alguém na federação e bater o martelo. Marcelo Viana é o diretor de competições, vai ter que entrar no circuito e buscar essa conciliação ou determinar o local da partida. Muito bem, reuniões estão acontecendo aí essa tarde. Nesse momento está acontecendo. Pode ser que termine antes das 8, a gente vai poder dar uma informação mais atualizada. Vamos até São Januário, já que estamos falando aqui de Flamengo e Vasco, sábado,